igreja. Eu sou livre. Oh, aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos nessa atitude de liberdade. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue Obrigado, Pai. de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por essa liberdade. Obrigado, Pai, porque essa liberdade foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. E para a liberdade foi que Ele nos libertou. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque essa verdade já está em nós. E nós vamos sim viver verdadeiramente essa liberdade. Obrigado porque nós vamos conhecer a Tua Palavra e continuar conhecendo a Tua Palavra, porque conhecendo a verdade nos liberta. Oh, Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra, pelo conhecimento da Tua Palavra, pelo entendimento desta Palavra, que nos livra e nos liberta. Pai, muito obrigado por tamanho sacrifício de Jesus na cruz, que nos dá essa autoridade e nos dá essa habilitação de vivermos livres, totalmente livres do pecado, da injustiça e de coisas nocivas que possam se achegar até nós. Obrigado por essa blindagem do Teu sangue sobre nós. Nada além do sangue. Oh, nós cremos de todo o coração que mesmo quando nós éramos os Teus inimigos, Tu nos amaste de tal maneira que nos compraste com alto preço, e o preço do sangue do Filho do Teu Filho, Pai, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado por essa liberdade conquistada e vivida a cada dia, em o nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho. Obrigado, louvor. Oh, aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Muito bom você estar aqui. Você fez bem em vir. Diga para o seu vizinho, você fez bem em vir à casa do Senhor hoje. Oh, aleluia. E todas as vezes que nós nos expomos à presença, somos acrescentados, somos melhorados, somos iluminados, somos aperfeiçoados em amor. A palavra dele é viva e eficaz. E a palavra dele é que norteia as nossas vidas. Pelo menos deve ser assim. As pessoas do mundo estão querendo saber de onde veio, o que estão fazendo e para onde vão. Porque infelizmente ainda não tem a revelação da palavra. Mas nós que temos a revelação da palavra, nós sabemos de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo e para onde nós vamos. E essa certeza faz toda a diferença. Não precisamos andar desesperados, desanimados, desfalecendo à beira do caminho, porque Ele é conosco, em todo o tempo. Aleluia. E Ele é tão bom que a cada ano, especificamente para a nossa amada igreja, Ele traz uma palavra para que a gente possa se nortear, para que a gente possa se agarrar ainda com muito mais firmeza do que nós já agarramos outras palavras. E esse ano que passamos, nessa virada, não foi diferente. Mais e maior. Diga-se mais e maior. Estamos entrando em uma nova temporada. A temporada do alto rendimento, da alta produtividade, da alta facilidade. Vai ter coisas que você demoraria tanto tempo para fazer, para acontecer, mas por causa do braço da graça em operação, as coisas vão fluir. Resultados virão que você vai reconhecer, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido, não, isso aqui não veio da minha mente, nem da minha própria força, só podia ter sido Deus.
E nós precisamos estar bem certos e, como foi ministrado pelo pastor Isaías, plenamente convicto que esta é uma palavra de Deus. E que nós precisamos misturar com fé a palavra de Deus que nos foi entregue. Assim como nós misturamos a palavra inédita durante todo esse ano, e quem misturou com fé desfrutou de inédito. E vai continuar desfrutando de coisas inéditas. Como eu já falei, eu estou desfrutando da presença de familiares aqui nesse lugar, de uma forma inédita. Oh, aleluia! Por causa de uma decisão de crer com o coração e falar com a boca. Não, mas é porque, deixa o teu mais, deixa o teu porquê, deixa o teu achismo, faz o simples, crê com o coração, confessa com a boca, crê com o coração, confessa com a boca. Vai acontecer, vai funcionar. Aleluia! Mais e maior. Mas para nós desfrutarmos desse maior volume, desse maior de Deus, em extensão, em volume, em proporção, nós precisamos ser mais intensos nele. E aí vai ser algo proporcional. Quanto maior a sua intensidade, maior o volume manifesto na sua vida. Como já fomos em outro momento ensinado pelo pastor, ele testemunhando da sua própria vida, da comunhão com o Espírito Santo, eu quero mais de ti. Aí o que é que o Espírito Santo diz? Então abra espaço para que eu tenha mais espaço em você. Uma parte é de Deus, a outra parte é nossa. A palavra foi liberada, mas nós precisamos fazer algo com essa palavra que foi liberada. E eu vou te dizer, se nós fizermos a nossa parte, a de Deus já é certa. Contaremos no final deste ano de 2026 as coisas maiores que estarão se manifestando ou se manifestaram durante todo o ano. Nós precisamos aumentar esse nível de expectativa em nosso coração para essas coisas maiores. A Bíblia fala em um texto que as coisas vão acontecer de uma forma tão rápida e de uma forma tão grandiosa que nossa cabeça vai girar. E talvez o nosso entendimento não acompanhe, o nosso entendimento natural, mas nós precisamos estar ligado no espiritual. Porque quando você pensar que não aconteceu, como? Como é que foi? Deus. Mas primeiro você creu com o coração e confessou com a boca. Aleluia. E nessa nova temporada que está aberta, ela não será aberta, ela já está, nós já estamos nela, nós já estamos vivendo. E se você ainda não despertou, ei, mergulhe, se molhe, não banhe só os pés não. Quem toma banho lavando só os pés é menino. Aí toma um banho completo, mergulhando na palavra. Para nós vivermos isso aí, desfrutarmos de tudo que está disponível nessa nova temporada, 3 elementos são necessários para que a gente possa praticar: conhecimento, sabedoria e graça. Precisamos da sabedoria de Deus. Necessitamos da sabedoria de Deus. E Deus dá sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: todo aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar liberalmente. Ele não vai passar em rosto. Ele não vai fazer conta, apenas peça sabedoria da parte de Deus. Em muitas situações, a nossa própria sabedoria não vai ter valor algum para tomarmos decisão ou uma posição naquela condição lá que nós estamos vivendo. Em Provérbios diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Não se apoie. Então não pega a tua sabedoria e tenta sobrepor sobre a sabedoria de Deus. Busca a sabedoria de Deus. Ele dá a sabedoria. Aleluia. Conhecimento, revelação, entendimento. Nós precisamos também desse elemento. Buscando a palavra, buscando ter comunhão com o Espírito, procurando cada instrução. E nós também precisamos de graça. Lembra quando Paulo estava em uma situação que para ele era um tanto difícil? E o Senhor disse: a minha graça te basta. O meu favor em operação na tua vida vai fazer com que você produza aquilo que você com a sua própria força não pode produzir.
Então, a minha graça te basta. Existe graça disponível da parte de Deus. A Bíblia fala que em alguns momentos, por causa da busca da sabedoria e do entendimento, um diadema de graça é colocado em nós. Aleluia! E abra, por favor, lá em Provérbios, capítulo 2, a partir do verso 3. A partir do verso 1 diz assim, Provérbios 2:1, filho meu, quem está falando é o próprio Senhor, o próprio Deus. Então está falando conosco, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No verso 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E a gente pode ver o que é que sai da boca. O que é que sai da nossa boca? Palavras. Através da palavra do Senhor virá inteligência e entendimento. Não busque em outra fonte. Não busca na internet, só se ele mandar. Não busca na conversa do vizinho, no telejornal, nas más notícias, nas previsões dos economistas. Da boca do Senhor vem a inteligência e o entendimento. E eu vou te dizer, esses elementos juntos, na prática, eles criarão uma estrutura para que esse grande volume que está para se manifestar em nós não seja desperdiçado. Porque a estrutura, ela deve ser feita para evitar o desperdício. E essa estrutura é responsabilidade minha e sua. Não é da parte de Deus. Deus dá o elemento para a estrutura. Deus dá a sabedoria, Deus dá o conhecimento e Deus dá a graça. Mas juntando todos esses elementos, teremos uma estrutura suficiente para suportar toda e qualquer pressão, situação ou um volume que vai se manifestar em nossas vidas. Estrutura, diga assim, estrutura. Sabia que algumas piscinas, quando vão ser construídas, na verdade deve ser todas. Quem é engenheiro sabe, quando vai se construir, o engenheiro calcula exatamente o volume da água para definir o tipo da estrutura daquela piscina. Porque não é só levantar paredes e colocar água. Dependendo do volume, irá se romper. Por isso que tem uma necessidade de estrutura. Mas aí a fonte é inesgotável, você pode dizer, a minha fonte é inesgotável. Mas Deus não trabalha com desperdício nem desorganização. Deus quer nos ver desfrutando do melhor dele nessa terra. Mas tem uma condição, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há uma condição, que é a nossa parte, querer e obedecer. Ouvindo e obedecendo. E aí nós vamos desfrutar. Porque Deus não vai desperdiçar nada por causa do nosso relaxamento. Vai acontecer. Deus já falou, mais e maior esse ano, a rentabilidade vai acontecer dessa forma. Se você tratar de uma forma leviana, de uma forma comum, não vai acontecer. Sinto muito lhe dizer. Mas glória a Deus que eu estou diante dos diligentes. Daqueles que crê com o coração, confessa com a boca. Daqueles que estão decididos a levar a cabo, termo até o fim, a palavra de Deus, que foi liberada nessa meio de semana, nessa virada. Aleluia! Durante todos esses anos, creio que cada palavra liberada foi criando estrutura em nós, para que a gente pudesse, de fato, mudar de fase, né? Entrar na fase de adulto. E assim o Senhor nos confiar coisas grandiosas, maravilhosas. E certa vez eu ouvi
um comentário de uma pessoa, não lembro se foi numa ministração, que disse: muitas pessoas elas estão capacitadas para fazer algo, porém não habilitadas. E aí isso me fez ver pessoas que sabem dirigir muito bem, são capacitadas para dirigir muito bem, mas não têm uma habilitação do órgão responsável pelo trânsito. Logo, aquela direção se torna ilegal. Tem gente, eu dirijo caminhão, carreta, tudo. Você tem habilitação para isso? Tem não. Então é perdido. Você não passa no teste, você não está validado por Deus, muito menos pelos homens, para fazer o que tem que ser feito. É um tempo de nós estarmos não apenas capacitados, mas habilitados por Deus para desfrutar tudo aquilo que está liberado. Coisas grandiosas, de repente você já tem uma carreta para você dirigir, grandioso. Mas não é apenas para dirigir, não. Você precisa estar habilitado para dirigir, por Deus. E Ele vai te entregar por causa de uma habilitação, por causa de uma estrutura, por causa de uma condição de coração, minha e sua. Ele vai te entregar para você conduzir isso. Projetos, departamentos, pessoas que você vai cooperar e ajudar para o crescimento dela. Porque nessa fase de adulta, como nós fomos ministrados, é um tempo de compartilhamento, não é de retenção. O pastor falou muito bem, criança retém. É meu, não dou para ninguém, não distribuo com ninguém, mas o Senhor nos ensina, o próprio Jesus diz, melhor é dar do que receber. Então esteja pronto para receber muito, mas esteja pronto para distribuir muito. Esteja pronto para distribuir muito. Muitos anos atrás eu vi um testemunho de um homem de Deus que estava em casa, quebrado, desanimado, naquela situação. E o Espírito Santo ordenou ele: levanta-te, dispõe-te, aí põe a melhor roupa e vai na rua tal. Quando chegou de frente a uma joalharia, ele disse: entra, pede para ver os anéis caros. Perguntou, tal, tem mais caro do que esse? Tem. Foi apresentado o anel a ele, o mais caro da loja, provou, e o Espírito Santo: bota no dedo, prove, pronto, agora devolva-se embora. Ele disse: estou ficando doido de fazer isso tudinho. Meses se passaram, em um culto, alguém chegou para ele e disse: quero lhe ofertar. E ofertou exatamente aquele anel que ele tinha provado. E ele estava todo feliz, animado, porque tinha recebido algo grande, e ele sabia o valor, porque ele mesmo tinha ido na loja. Mas em um outro culto, o Senhor disse assim: agora dê o anel. Mas Senhor, disse, você nunca foi seu, você só está usando. E foi aí que ele entendeu que assim como Deus faz chegar em nossas mãos, o próprio Deus nos orienta, nos instrui a passar para a mão de alguém. Nós não precisamos reter com medo. Eu vou guardar com medo, porque senão eu vou perder, senão eu vou entrar em prejuízo. Se Deus mandar te dar, pode, se vier uma nota no seu coração, dê, com certeza não é do diabo, é de Deus, viu? Porque o diabo nunca manda ninguém dar nada. Ele manda tomar. Manda tirar do povo. Aleluia. Então, amados, essa estrutura criada por nós, ela evitará desperdício de tempo e de bênçãos. Deus não quer nos ver perdendo mais tempo. Por quê? Porque todas as coisas já estão prontas. Elas já estão disponíveis para nós. E a gente às vezes fica: mas meu Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano recebe e eu não recebo? E fica mais cuidadoso e preocupado com a vida do irmão do que a sua própria vida. E assim, com esse tipo de declaração e pensamento, começa a fechar o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. E o Senhor querendo falar, querendo sinalizar, e você não dando ouvido. Onde nós precisamos atentar, como diz aqui: filho meu, atenta às minhas instruções, aceita, guarda. Para quê? Para que você vá bem, para que você seja bem sucedido. Porque para cada filho, Deus tem uma instrução.
Lá em casa são 4, não dá para ensinar os 4 do mesmo jeito. Tentei fazer, quebrei a cara. Então um eu basta olhar, o outro eu converso, o outro eu ministro. E o outro eu ministro e faço o apelo. Cada um é uma cabeça diferente e não adianta eu querer mudar. É uma personalidade que foi dada por Deus e eu preciso me adequar. Assim como nós, cada um temos essa personalidade e Ele sabe como nos alcançar. E a gente quer ser alcançado da mesma forma que o outro. Ei, calma, fica tranquilo, a tua vez já está aí, já chegou. Aleluia. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo de compartilhar e de não reter. Tempo de abençoar e não de acumular. Acumular para quê? Jesus está voltando. Para que você quer tanto? Guardando. Isso aqui é para depois. Isso aqui para depois que Jesus voltar, você quer ficar aqui. Tempo de facilitar e não complicar. E eu quero abrir um parênteses na tua vida. Seja um facilitador das pessoas. Plante facilidade para que você colha portas abertas e facilidade na sua vida. Quer seja no dia a dia, no trabalho, na igreja. Seja um plantador de facilidade. Eu já convivi e às vezes encontro pessoas que tudo ela coloca dificuldade. Rapaz, tem como fechar essa cadeira? Não, porque essa cadeira não pode mexer daqui, porque senão o pastor vai reclamar. Aí começa, faz um relatório de dificuldade. Rapaz, tem como apagar essa luz? Não, porque essa luz não sei o que, veio da China, não sei o que. Pronto. E sempre está levantando questões para complicar a vida do outro. Nunca de facilitar. Mas deixa eu te dizer, a colheita também vem. Uma colheita de dificuldade na vida daquela pessoa. E nós precisamos ser um facilitador. Jesus era um facilitador aqui na terra. Porque alguém queria jogar uma pedra. Ele disse, não, joga agora, não, peraí. Vamos primeiro conversar. Ele ensinava e depois dizia, e agora, vocês querem jogar alguma pedra aí? Já não tinha, mas facilitava a vida do povo. Aleluia. É assim mesmo, quando a responsabilidade é nossa, todo mundo fica quieto. Nós estamos num tempo de honrar e não desprezar. A Bíblia fala sobre que nós devemos honrar uns aos outros, ou preferir os outros em honra. E essa honra, ela precisa ser na presença ou na ausência. Talvez muito mais na ausência do que na presença. Amém? Estamos num tempo de ação e não mais de observação. Se você pode contribuir com algo, faça. Não fica de braço cruzado esperando que alguma coisa dê errado para você dizer assim, tá vendo? Bem que eu disse. Eu avisei. Não vá com aquela calça branca fazer o churrasco, não. Você vai sujar a calça. Tenha uma ação correspondente à necessidade e não mais apenas uma observação. Seja a pessoa diligente, seja uma pessoa de proatividade, de iniciativa, que você vê algo ou uma necessidade que se apresenta, você vai lá e dentro daquela possibilidade sua, você resolve. Ou pelo menos se dispõe a ajudar, a facilitar e a resolver. Aleluia. Eu queria ler rapidamente alguns textos aqui, falando sobre mais e maior. Lá em Gênesis, eu quero só destacar alguns textos aqui sobre José. José, todos sabem que foi vendido pelos irmãos. E de repente José saiu do meio do convívio da sua família para morar numa terra estranha. E no Gênesis capítulo 39 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que tinham levado para lá. Então ele já estava no segundo povoado, numa segunda nação. Então, versículo 2 diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, José, como prisioneiro, como um escravo, na verdade, continuava próspero.
por causa da presença de Deus na vida de José. Ele foi vendido, mas a provisão de Deus na vida dele fez com que um homem olhasse para ele e levasse para o Egito. No verso 3 diz: vendo Potifar. Quem foi que fez Potifar ver? Eu creio que foi o próprio Deus. Que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê ou favor perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então José foi vendido como escravo, depois ele foi chamado para morar na casa de Potifar. Logo ele se destacou no que fazia. Potifar confiou toda a administração, ou então a mordomia da casa de Potifar, que Potifar era um homem sabido, vendo que ele estava prosperando, ele disse: não, rapaz, cuida do gado, cuida da casa, cuida da galinha, o negócio está crescendo, você vai ficar aqui. Mas coisas acontecem, circunstâncias se levantam. E aí José foi parar onde? Na prisão. Mas na prisão, José prosperava. Veja no verso 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado ou preocupação tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então aqui já fica o ensinamento. A prosperidade vem do Senhor. Você precisa fazer confiando nele, de acordo com a sua instrução, porém é o Senhor que faz prosperar. E mesmo na prisão, numa situação de dificuldade, José continuava sendo promovido. José estava entrando no mais e no maior. No mais e no maior. Ele começou como escravo, depois se tornou mordomo, depois foi preso, depois se tornou o cuidador dos presos. E aí foi lembrado por alguém que passou pela prisão para chamá-lo e decifrar o sonho ou o pesadelo que o rei teve, que o faraó teve. Mais na frente, ao trazer toda a interpretação de tudo que tinha sido apresentado, ele se torna o homem mais importante do Egito, mais e maior. Vamos ver, por favor, capítulo 41, verso 41. Na verdade, a partir do 37 diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Saiu de prisioneiro para governador. Mais e maior. Mesmo que alguns processos ou situações se apresentem nessa caminhada para o mais e para o maior, fique firme. O Senhor é contigo. O Senhor vai te fazer prosperar onde quer que você esteja. Não largue mão da palavra. Confesse a palavra. Creia com o coração. Não, mas não disseram que eu ia para o maior? Tenha calma. Se não chegou ainda no fim é porque está caminhando para isso. Mais e maior. Essa estrutura fará com que nós não larguemos essa palavra. Essa sabedoria, esse entendimento ou conhecimento da palavra revelada e a graça, o favor de Deus sobre nós, vai fazer com que a gente prospere, caminhe firmemente e não largue de forma nenhuma essa palavra que o Senhor nos confiou. Lembra de José? Foi de um estágio para outro estágio, de um estágio para um outro estágio, sempre mais e maior, mais e maior, mais e maior. Aleluia.
Coisas maiores e melhores, sim, vão nos alcançar. E a gente precisa estar com essa expectativa. Uma expectativa alta. Temos que largar aquela expectativa da dor de cabeça. Sabe qual é a expectativa da dor de cabeça? É da dor de barriga. É quando a gente passa na farmácia e diz, vou levar um Imosec. Tem gente que viaja já pensando assim, né? Não sei, tem alguns parentes meus, quando viajam, eu vou fazer uma bolsinha, uma farmacinha para viajar. Eu disse assim, é melhor se hospedar num hospital logo, ao invés de ir para o hotel. Faz uma farmacinha, vou levar o Imosec, Dorflex, Tocilax, pode ser que dê uma dor nas costas, né? Aí e outras coisas mais. Metiolato, quando existia. Mas por quê? A expectativa está no mal que possa acontecer. Mas a gente precisa colocar a expectativa em Deus, que tudo vê, tudo provê e tudo providencia para nós. O melhor dele está por vir a cada dia para a nossa vida. Ele manifestando essa bondade, essa fidelidade, esse amor diariamente na nossa vida. Todos os dias. Algum mal pode acontecer? Pode. Mas a gente não precisa gerar expectativa para que o mal se manifeste. Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Oh, eu sou guardado por causa de uma ordem dada aos anjos. Os anjos me guardam na entrada, na saída, na ida, na volta. Aleluia. Então, amados, aproveite esse tempo. Tempo de coisas maravilhosas, extraordinárias. Sua cabeça vai girar, mas vai acontecer. Não precisa você e eu entender como é que está acontecendo. Basta você saber, é Deus fazendo. Porque até Faraó viu, não achei outro que tivesse o Espírito de Deus em manifestação. Potifar viu, rapaz, só pode ser Deus na vida desse rapaz. Então os ímpios vendo, e a gente que está desfrutando ou vivendo o milagre, às vezes a gente não quer ver. Acha que é a nossa própria força. Acha que é a nossa própria sabedoria. E a Bíblia está dizendo, o Senhor faz prosperar. O Senhor faz avançar. O Senhor faz acontecer. Aleluia. Então vamos lá, pastor Isaías. Continue firme, porque vem mais e maior agora. Agora a paulada é grande. Hein?